Quando estamos doentes e procuramos um serviço de saúde, seja um médico direto no consultório ou um pronto-socorro de hospital, o grande objetivo é resolver o problema o mais rápido possível, certo? Na maioria das vezes, é isso que acontece. Após uma conversa, um exame clínico e uma bateria de exames, voltamos para casa com um diagnóstico e um tratamento indicado. Dependendo do caso, é questão de tempo até que tudo fique bem. Dentro de todo esse cenário, ninguém quer pensar na possibilidade de ter que lidar com um erro médico. Mas, apesar de serem indesejadas, as falhas na saúde podem acontecer com qualquer um. Como lidar com isso? A resposta para isso está na prevenção, na definição de processos e na ajuda da tecnologia. Esse é o nosso tema aqui hoje. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal do Futuro da Saúde e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. O primeiro artigo do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina caracteriza o erro médico como uma conduta profissional inadequada, capaz de causar dano à vida ou agravo à saúde por meio de ação ou omissão. Na prática, os erros médicos podem acontecer em diversas fases do cuidado. Um dos mais comuns tem a ver com a administração de medicamentos, como administrar o medicamento errado, oferecer a dose errada, administrar pela via errada, por exemplo, dar um medicamento de forma intravenosa, quando era para ser oral, dar o remédio no horário errado, espaçando ou encurtando o intervalo entre uma dose e outra, e até mesmo oferecer o medicamento para o paciente errado. Erros de diagnóstico que retardam o início do tratamento ou que, em casos mais graves, impedem o cuidado também são considerados comuns. Até a falta de comunicação entre o médico e o paciente pode ser qualificada como uma falha. Por exemplo, se uma consulta, o profissional de saúde não explicar corretamente as medidas que precisam ser tomadas para lidar com aquela situação, ou como tomar um medicamento corretamente. Aliás, vale abrir um parêntese sobre o termo erro médico. Hoje, há um debate no país para revisar a nomenclatura de erro médico nas ações judiciais indenizatórias movidas contra profissionais brasileiros. Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a expressão erro médico traz um pré-julgamento ao profissional. No documento divulgado, o CBC informa que o entendimento do colégio que a revisão da nomenclatura de erro médico é o caminho para o equilíbrio contratual em resposta ao avanço desmedido da judicialização. Segundo os estudos, o aumento de processos judiciais contra profissionais na saúde superou 1.600% nos últimos 10 anos. A advogada Luciana Dadalto já disse para a gente no Futuro da Saúde que o termo erro médico é usado no mundo inteiro. Mas ela diz também que está cada vez mais criticado, principalmente porque ele imputa ao próprio médico uma responsabilidade que normalmente é sistêmica, não só do médico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, todo ano 134 milhões de pessoas sofrem as consequências das falhas médicas. Os erros causam cerca de 2,5 milhões de mortes anualmente. Ainda segundo a OMS, 4 a cada 10 pacientes são expostos a algum tipo de erro em hospitais e clínicas, e mais que alarmante é que 80% desses casos seriam evitáveis. A discussão sobre a qualidade dos serviços hospitalares, aquecida também atualmente no setor e ao redor do mundo, passa justamente pela prevenção. A busca pela diminuição de erros e pela melhoria da segurança dos pacientes tem como foco a implementação e uso de protocolos bem definidos. Um dos meios de chegar a esse objetivo é a acreditação, que é um método de avaliação e certificação que busca promover a segurança da assistência em saúde. A acreditação hospitalar surgiu nos Estados Unidos, atestando a competência dos serviços hospitalares. Organizações renomadas como a Joint Commission International, a JCI, oferecem esse serviço que é baseado na implementação de padrões de processos. Esse tipo de iniciativa acaba promovendo uma cultura dentro de uma instituição de saúde. Isso faz com que todas as pessoas envolvidas no cuidado, desde a recepção até a hora da alta, utilizem os mesmos protocolos. Isso tudo evita riscos de danos aos pacientes.
Agora eu vou trazer alguns exemplos de padrões e protocolos. Por exemplo, exames pré-definidos para cada tipo de procedimento a ser feito. O uso de questionários antes da realização desses procedimentos. Checagem de medicamentos por mais de um setor. Inclusão de dados de saúde do paciente de forma constante por meio de prontuários eletrônicos, que devem ser acessados por todo o profissional que precisa lidar com aquele paciente. Acompanhamento em tempo real de sinais de piora clínica, o que já é feito em algumas instituições com a ajuda da tecnologia. Acompanhamento do paciente depois da alta, ou seja, depois que ele vai para casa, para evitar complicações em casa. Transparência com o paciente, transparência na divulgação de dados e de intercorrências. A padronização de protocolos ajuda principalmente a evitar aqueles erros que são em decorrência de diversas pequenas falhas no processo de atendimento. E assim como em outras áreas em que a falha humana pode ter graves consequências na vida dos envolvidos, como é o caso da aviação, os erros cometidos não só podem, como devem levar a novas medidas de segurança. A participação mais ativa do paciente em toda a jornada do cuidado tende a garantir um engajamento e adesão aos tratamentos prescritos. Mais do que isso, tem um papel fundamental para ajudar na redução de riscos e no aumento da segurança do próprio paciente. Até a criação dos protocolos deixou de ser unilateral. Hoje, a construção de boas práticas relacionadas ao cuidado do paciente valoriza a voz do indivíduo, que tem cada vez mais participação ativa junto com gestores e profissionais de saúde. Isso tudo é fruto de uma transformação social mais ampla na saúde, em que o paciente pode ter mais acesso à informação e aí sim assume uma postura mais autônoma sobre o próprio cuidado e também questiona mais. Uma parte importante dessa discussão é que essas falhas não podem ser consideradas um tabu, no sentido de que é preciso sim falar sobre os erros, justamente para que eles sejam cada vez menos cometidos. Como vimos, os chamados erros médicos, em sua maioria, não são culpa apenas dos médicos ou profissionais de saúde, mas de diversas etapas e processos internos do sistema. Claro, vale lembrar que, de qualquer forma, em todos os casos de falhas e impactos na vida dos pacientes, a conduta dos profissionais envolvidos e dos processos como um todo precisam sim ser investigados e apurados. E aí, qual que é a sua opinião sobre o tema? Já parou para refletir sobre o erro médico? Comente aqui o que você acha e não deixe de curtir e compartilhar se você gostou desse conteúdo. Nos vemos em breve aqui no Futuro Explica. Até mais!